Olá pessoal, sou o engenheiro Juliano. Sejam todos bem-vindos ao canal da engenharia, o canal Engenheirando. E aqui nós vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre estruturas isostáticas. No último exemplo que nós tivemos, nós vimos como montar os diagramas de forma analítica, os diagramas de esforços cortantes e momentos fletores para uma viga. Agora, em posse do meu exemplo 2, que na verdade é uma continuação do exemplo 1, na verdade. Então o que a gente vai ter é a mesma estrutura. O que nós tínhamos anteriormente era essa minha estrutura, composta por um carregamento de 20 kN por metro, cujo possui uma distância de 6 metros entre apoios. Nessa minha estrutura eu tinha um RAY, que agora nesse caso nós já sabemos que vale 60 kN, e um RBY, que também vale 60 kN. Bom, nós havíamos construído diversos gráficos de esforços cortantes e momentos fletores, e para isso a gente fez um corte qualquer nessa minha estrutura. Deixa eu pegar aqui o material do que nós tínhamos. Ó, a gente fez todo esse paranauê para conseguir montar esses dois diagramas. E ficou uma série de equações, uma série de fórmulas para a gente chegar até esse ponto. E dessa forma o que a gente consegue agora é entender como funcionam esses gráficos e o que é o esforço cortante e o que é o momento fletor, para que a gente consiga montar esses diagramas de forma rápida e prática. Porque não me adianta sair calculando tudo, principalmente de estruturas muito grandes, muito complexas. Se eu tiver que montar sempre equações, eu vou demorar muito tempo para solucionar as minhas estruturas. Bom, e um bom engenheiro ele tem que conseguir entender o comportamento dessa minha estrutura só de avaliar os carregamentos. Com isso, eu já posso, sabendo apenas esse diagrama de corpo livre que existe aqui, que eu posso desenhar, que aqui tem 60 kN, 60 kN, e aqui em cima eu tenho um esforço externo de 20 kN por metro. Só com esse diagrama de corpo livre eu consigo desenhar os meus dois diagramas de interesse, que são eles. Diagrama de esforço cortante inicialmente. Primeiro eu tenho que entender o que é esse esforço cortante. Se eu tiver uma peça cortada em um determinado ponto, esse diagrama de esforço cortante é uma força perpendicular à minha barra que faz com que uma face se deslize sobre a outra. Com isso, eu posso inferir que toda aquela carga transversal à minha barra é a carga que produz variação no meu diagrama de esforços cortantes. Com isso, vejamos, eu tenho aqui no início, uma carga que é resultado em virtude dessa minha reação de apoio, uma carga de 60 kN para cima. Ela é transversal à minha barra, então ela vai produzir uma variação no meu diagrama de esforços cortantes na mesma direção. Então aqui no início, o meu diagrama necessariamente tem que subir, porque a minha carga está para cima, numa quantidade de 60 kN. Certo? Bom, aqui em cima dessa minha barra, vejamos, tem uma quantidade de carga na direção para baixo, que a cada passo que eu der em direção ao meu outro apoio, eu vou somar uma quantidade de cortante. Ou seja, esse meu diagrama ele tem que sofrer uma variação constante na mesma direção que essa minha carga atua. Ou seja, eu tenho que começar a descer até um determinado ponto. E qual que é esse ponto que eu vou chegar aqui? Vai ser exatamente a carga que eu já possuo aqui em cima do meu diagrama de esforço cortante, e ele vai descer uma quantidade total de carga que leva esse diagrama para baixo. Ou seja, aqui embaixo ele tem que chegar com 60 menos a força resultante que existe aqui em cima. Ou seja, aqui embaixo eu vou ter 60 menos 20 vezes 6.
Isso é o que vai me dar menos 60 kN. Logo, nesse exato ponto eu tenho que ter uma carga de 60 kN também na direção para cima, para que leve esse meu diagrama novamente para zero. Todo diagrama deve começar em zero e terminar em zero. Esse lado ele é positivo e esse lado ele é negativo. Bom, agora o que nós vamos fazer é entender como funcionam os diagramas de esforços cortantes. Momentos fletores, perdão. Diagrama de momentos fletores. Unidades, quilonewton vezes metro. Inicialmente, eu já sei que nessa extremidade dessa minha barra não há nenhum momento fletor aplicado. Eu sei que ela deve começar em zero e terminar em zero. Nesse ponto não tem momento fletor aplicado, então ele vai sair de zero e no final ele deve chegar em zero. Como eu sei que a minha carga é uma carga distribuída, o meu diagrama sempre será uma parábola de segundo grau. Com isso, eu tenho que meu diagrama vai ser formado por uma parábola que sai de zero e chega em zero, cujo momento máximo vale QL quadrado sobre 8. Bom, fazendo isso, 20 vezes 6 ao quadrado sobre 8, 90 kN vezes metro. Dessa forma, nós desenhamos os dois gráficos sem precisar fazer nenhum esforço na minha estrutura, sem precisar fazer nenhum corte nessa minha estrutura. Bom, espero que tenham gostado. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Deixe seu like, compartilhe, se gostou, deixe um comentário e até a próxima.